Tá frio. Ok, que maravilha. Irmãos, eu estou aqui diante de mim com o Facebook aberto. Estou aqui também com o YouTube aberto. Os dois estão aqui comigo aberto. Vai escrevendo o seu pedido de oração, que nós vamos começar os pedidos de oração agora com os irmãos da igreja. E assim que o nosso pedido aqui terminar, nós vamos então passar para os pedidos que estão sendo escritos tanto no Facebook quanto no YouTube. E vão me ajudando aí, se caso passar algum pedido, às vezes pode acontecer de passar no Facebook ou YouTube, vocês me lembrarem, e mesmo assim escrevendo, eu vou estar lendo no final. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos fazer uma oração. Quem estiver nos assistindo no YouTube, talvez pode ter um atraso na conexão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós vamos agora, Pai, começar os pedidos de oração e os agradecimentos. Que o Senhor abençoe esse momento, abençoe este culto, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem gostaria de começar fazendo o pedido e o agradecimento? Quem? Pode fazer. Quem gostaria de começar? Quem está me vendo, está vendo a minha foto e mais ali todo mundo. É que quando para aparecer todo mundo precisa ser assim. Eu estou bem pequenininho. Quem gostaria de começar? Rogério, Everaldo, João. Pode fazer, Rogério. Depois o Everaldo. Boa noite. Está todo mundo aí que está nos assistindo? O pedido de oração. O pedido é para os meus pais, né, lá, por causa dessa pandemia, dos meus filhos também, tem bastante idade. Um amigo, né, que ainda está internado e estava com dificuldade de arrumar o remédio, e eu consegui arrumar o remédio. Amém. E para o pessoal aí, né, que está tendo problema com essa doença aí, que está muito grave, todos os locais que a gente vê aí, muitos problemas, em todos os tipos, né? Não só financeiro, mas todos os tipos. Que Deus esteja colocando a mão aí, né, no destino das pessoas aí. Amém. Qual que é o nome do seu amigo? Qual que é o nome do seu amigo, Rogério, mesmo? O nome dele é Leandro. O irmão dele que está hospitalizado, eu não sei o nome do irmão. Ah, tá. Vamos orar por ele. Vamos orar. É o irmão dele, não é ele. Ele está bem. O irmão está com problema. Não sei se está em Palmas, no Tocantins, ou se está lá no Pará. Certo. Vamos orar. Everaldo? Pastor, meus agradecimentos a Deus pelas graças recebidas, né? São muitas graças que nós temos. Devido a essa pandemia, nós temos visto poucos casos na nossa igreja e na nossa família, né? Então, nós agradecemos por isso. E meu pedido de oração é principalmente por meu pai, de 89 anos, que também está doença. Para que ele fique calmo, né? E tudo corra bem. Amém. Amém. Quem mais gostaria de fazer um pedido ou agradecimento? Alguém mais? Aline? Quer fazer algum pedido, um agradecimento? A Leila? Pode fazer, querido. Tá. Quero agradecer que segunda-feira eu fiz a prova da minha faculdade e graças a Deus eu acho que deu tudo certo e Deus me ajudou. É uma faculdade EAD gratuita do governo do estado de São Paulo, da Unesp virtual, chama Univesp. Se alguém se interessar também, né, é gratuito, tem várias graduações. Que bom. A Leila agradeceu. Alguém mais gostaria de agradecer a Deus? Alguém mais?
Quem mais gostaria de agradecer a Deus? Enquanto os irmãos que estão no Zoom vão pensando, vão orando, eu vou aqui abrir o Facebook e vou olhar. Facebook, a Cristiane está assistindo. Boa noite, Cristiane. Boa noite, mãe. A Margarete Cripim está assistindo. Boa noite. A Selma está assistindo. Boa noite. A Rosana está assistindo. Boa noite. O Luxon dá boa noite para todos. A Jaqueline Macedo está assistindo e manda boa noite a todos. A Lucimara está assistindo, manda boa noite. A Margarete Crispim diz boa noite. A Rosana diz boa noite. A Rosana Cristina diz boa noite para todos os irmãos. A Fabiana deseja boa noite para todos os irmãos. A Eliana está dizendo que no YouTube está travando. Infelizmente a conexão com o YouTube está fraca, eu não sei explicar o porquê. Está travando no YouTube. Eu acredito que no Facebook está normal, que eu estou conseguindo ver. Mas no YouTube vai estar travando um pouco mesmo. Infelizmente, desligamos todos os aparelhos aqui em casa e não consegui resolver o problema da transmissão no YouTube hoje. A gravação fica boa no final, mas durante eles avisaram que iam enfrentar buffer. A Renata está assistindo, manda boa noite para todos. Minha mãe diz, Mercedes, agradeço a Deus por todas as bênçãos que tem me proporcionado. A Selma diz boa noite para todos. A Cristiane, boa noite. A Fabiane Rui diz o seguinte, peço oração pela vida espiritual da minha família e amigos. Vamos estar orando. A Selma de Oliveira, ela diz, peço que ore pelo meu filho John Clayton. Nós vamos estar orando por ele. A Renata diz, pastor, gostaria que você continuasse orando pela minha saúde. Vamos continuar orando pela tua saúde, Renata. A Elza está assistindo, a Rosinei Barreto está assistindo, o Cícero está assistindo. Boa noite, Cícero. Ele diz boa noite para todos. Boa noite, Cícero. É um amigo de infância. A Rosinei Barreto, peço que orem por mim e para minha cunhada Ana. Vamos estar orando. A Fabiana está assistindo. Boa noite, Fabiana. O Luxão, ele pede, eu agradeço a Deus pelas orações, agradeço a Deus pelas bênçãos que tem derramado na nossa vida e na vida da minha família. Então, o Luxão está agradecendo a Deus. A Margarete Crispim, ela diz, eu agradeço a Deus porque hoje a Olivia fez 3 aninhos com muita saúde. Amém? É sempre uma razão grandiosa de estar agradecendo. No YouTube ainda não tem inscrito, talvez seja porque a conexão não esteja tão boa, né? Ainda ninguém inscreveu no YouTube. A Rosilene também diz boa noite a todos. Então nós estamos aqui. Vocês, quem tiver no Facebook e no YouTube pode continuar escrevendo, que nós vamos continuar lendo. A Francisca Ferreira está assistindo. Boa noite, Francisca. A Mariana Ferreira também está assistindo. Boa noite. Alguns dos irmãos que estão aqui no Zoom gostaria de fazer seu pedido, seu agradecimento? Mais alguém? Sim, Lucas. Vamos orar. Então, você tem um priminho que queimou, um amigo ou um primo que queimou o braço, foi isso? Ah, sim, tem um aninho de idade. Vamos estar orando por ele. Mais algum pedido, Lucas? Mais algum pedido? Vamos estar orando. Vamos orar para o comércio abrir novamente. Mais algum irmão gostaria de fazer um pedido, agradecimento? Estou vendo aqui que a Eliane e o Tiago estão tentando, né? Pode fazer. Agora nós conseguimos. Que bom, pode fazer o pedido, estamos te ouvindo. Bom, eu também queria agradecer pela vida, pela saúde, pela reunião,
desfrutando da vida. Eu queria pedir também pelas pessoas que não estão ouvindo, e o Espírito do Senhor também possa estar tocando no coração. Amém. 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 Sim, Rogério? Mais uma coisa? Dorismar. Vamos orar então pelo Dorismar. Tá? De nada. Mais uma coisa, Tiago? Em ordem? Ok. Então, alguém mais gostaria de fazer? De nada. Ivanildo, quer fazer seu pedido? Sim, pode fazer. Eu quero agradecer a Deus pela... E agradecer aos irmãos também, oraram. Alguns desde dezembro nós estávamos lutando pela aposentadoria. E graças a Deus, quando foi dia 23 agora, ela saiu. Amém. E justamente agora, nessa pandemia, esse corre-corre na vida, graças a Deus. Né? Amém. Pela nossa família, pelo irmão Carlos, pela minha sobrinha amiga que está com coronavírus, mora aqui em Tarumã. E a Rita trabalha com... Vamos orar. Vamos orar. Com certeza. Alguém mais quer fazer um pedido, um agradecimento a Deus? O João Gomes quer fazer algum pedido, um agradecimento a Deus? Quer fazer o pedido? Alguém mais? Vou estar olhando aqui. Pedido ou agradecimento. Vou orar no Facebook agora, deixa eu ver no YouTube. No YouTube, o João Gomes diz: boa noite a todos os irmãos. Boa noite, irmão João. Que bom tê-lo conosco. Agora vamos para o Facebook. Facebook, a Rosana Cristina. Peço que orem por mim e por minha família. Letícia está assistindo. A Letícia diz: peço que orem pela minha família. A Elza também está assistindo. Boa noite para todos os irmãos que estão nos assistindo e boa noite àqueles que vão ainda nos assistir. Nós não sabemos os horários porque as pessoas têm assistido em horários completamente distintos e diferentes. Então, quando você estiver assistindo esse culto de oração, você pode escrever o seu pedido, que nós estaremos orando, e é um compromisso com todos os nossos irmãos, de orar por todos os nomes e por todos os pedidos que estão sendo escritos tanto no Facebook quanto no YouTube, e por todos aqui o que foram falados. Nós temos um compromisso de orar por você, porque agora a tua casa é a casa de oração para todos os povos. A tua casa agora é a igreja de Deus. Onde eu estou, onde você está. Amém, né? Então, por favor, escreva seu pedido, não importa o horário nem o dia. E nós estaremos orando e eu vou estar respondendo. Respondo a todos os pedidos e a todos os comentários que ali são colocados. Mais algum pedido? Algum agradecimento? A Rita também está assistindo. Boa noite, Rita. Boa noite para todos os irmãos de todas as nossas igrejas. Então, vou dizer para os irmãos de nós orarmos. Eu vou dizer para os irmãos de Palmital. Boa noite para os irmãos de Palmital. Estamos orando por cada um de vocês. Boa noite para os nossos irmãos de Nova Alexandria. Estamos orando por vocês. Boa noite para os nossos irmãos e irmãs também de Platina. Estamos orando por cada um de vocês. Boa noite para os nossos irmãos e irmãs de Cândido Mota. Estamos orando por vocês. Boa noite para os nossos irmãos e irmãs da Central de Assis, para os nossos irmãos e irmãs da Vila Rodrigues, do Jardim Eldorado. Estamos orando por vocês. Boa noite para Tarumã. Nós estamos orando para cada irmão e irmã da igreja da cidade de Tarumã.
Boa noite para nossos irmãos de Lutécia. Estamos orando por vocês. E por fim eu deixei 2 igrejas para Maracaí. Estamos orando para todos os irmãos e irmãs de Maracaí e para os nossos irmãos e irmãs de Paraguaçu Paulista. Nós vamos estar orando por você. É claro que tem muitos outros lugares e muitas outras igrejas, cidades que estão nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma das igrejas. Tem irmãos da Alemanha, tem irmãos da Austrália, temos irmãos dos Estados Unidos, temos irmãos e irmãs de todo o Brasil nos assistindo. Que Deus abençoe você no momento em que você estiver aí na sua casa, se ajoelhe, ore conosco, porque esse é o momento de interceder um pelos outros. Vamos ver mais algum outro pedido aqui. A Rosana, ela agradece, diz amém. A Rosângela Pereira está assistindo, diz amém. A Mariana Ferreira diz, boa noite a todos. Peço que orem por mim, pela minha família, meus filhos e também por todos aqueles que estão enfermos. Vamos orar por todos os irmãos e irmãs que estão enfermos. A Fabiana diz amém a todos os pedidos e oração. No YouTube está tudo certo. Só esses são os pedidos. Existe mais algum pedido de oração para fazer? Nós não temos pressa, irmãos. Aqui é para nós fazermos os pedidos e orar. Mais alguém? Tem mais algum pedido? Eu quero pedir mais, irmãos. Continue orando para as transmissões. É incrível. Antes do culto não tinha nenhum problema na transmissão. Deu 2 minutos para começar o culto e aí deu no sistema que deu queda de transmissão. Aí eu fiquei pensando, gente, meu Deus do céu, é só na hora do culto. Então, vamos orar para que na hora do culto Deus coloque a mão e que as transmissões de todas as igrejas, não só a nossa, não só do nosso distrito, não só a minha, mas a de todos os pastores, de todos os irmãos e de todas as igrejas sejam abençoadas e eles então consigam fazer as transmissões dos cultos. Mais algum pedido? Não havendo, eu vou pedir aqui para nós fazermos vamos fazer 3 orações. Eu gostaria aqui que... vamos ver, quem gostaria de orar, que está aqui no Zoom? Levanta a mão para eu olhar. Alguém aqui que gostaria que está no Zoom fazer? Vamos ter 3 orações. Quem gostaria? Então eu vou indicar. Então, ok, o Tiago vai fazer a primeira. Quem quer fazer a segunda, eu vou fazer a última. Quem quer fazer a segunda? Quem? Então, vou pedir aqui hoje para o Rogério estar fazendo a segunda e eu vou fazer a terceira. E aí, depois, no final, nós vamos ter mais oração. Vamos orar agora, vamos inclinar a cabeça e vamos orar. Pode orar, Tiago, depois o Rogério. Oremos. Bendito seja o teu nome, meu Pai, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, Senhor, perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões. E queremos também e segundo a tua vontade. Amém. Que essas pessoas possam ter tanta misericórdia e possam transformar. Amém. Amém. Isso na cruz, é isso que principalmente agradecemos aqui em Jesus. Amém. 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 Vamos embora. Vou continuar. Senhor nosso Deus, continuando diante da tua presença, rogamos que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estão nos assistindo. No momento em que estiverem assistindo, no momento em que escreverem os seus pedidos de oração. Para aqueles pedidos que agora já foram escritos e falados, que o Senhor os abençoe.
Que o Senhor receba também os nossos agradecimentos. Que o Senhor os realize segundo a grandeza do teu nome, para a honra e glória do teu reino. Senhor, sabemos que estamos vivendo tempos solenes e finais na história desse mundo. Nos capacite e abra as nossas mentes, unja os nossos lábios com o teu poder, purifique os nossos corações e nos direcione a fazer a tua vontade e a pregar de acordo com o teu querer. Nos prepare, Senhor, para esse momento e nos utilize como instrumento. Mas seja, Senhor, agora com todos os nossos governantes, que o Senhor toque em seus corações para dirigirem o país de acordo com a tua vontade. Toque no coração de cada líder de igreja para liderarem de acordo com a tua vontade. Toque no coração de cada filho teu para que viva o evangelho de acordo com a tua vontade. Capacite a cada um de nós. Seja com cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, doentes. Seja, Senhor, com os nossos médicos e enfermeiros que estão tratando das doenças. E ser com os pedidos que ainda serão feitos pelo Facebook ou pelo YouTube. Que o Senhor os atenda segundo a grandeza do teu nome e abençoe a cada família e casa que num momento ou outro for assistir esse culto. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão João, o senhor gostaria de fazer algum pedido? Eu vi que o senhor estava falando. O senhor gostaria de fazer algum pedido, algum agradecimento ainda? Fica tranquilo, nós não estamos com pressa. O dia é para isso. Não? Então, irmãos, nós vamos agora continuar, então, o estudo da palavra. Hoje nós vamos estar estudando, continuar o relato de Mateus. Nós estamos estudando agora os últimos momentos. Eu vou mudar aqui a tela para o Zoom. O Zoom vou aparecer grandão, mas para quem estiver no YouTube ou no Facebook, só vai estar aparecendo eu. Na câmera de frente. Pronto. Nós estamos tratando do Evangelho, nós estamos tratando dos últimos momentos da vida de Jesus Cristo. Hoje, a cena que acontece, ela é uma quinta-feira, nós temos ali a Páscoa, é o início das últimas horas do dia da expiração, o início das primeiras horas e não das últimas. Então, é o início das primeiras horas, é uma quinta-feira. Encontra-se no Evangelho de Mateus. Eu vou projetar aqui a Bíblia. Nós vamos falar dos evangelhos correlatos. Vou estar projetando aqui. Como eu faço as duas coisas e falo, fica um pouquinho devagar. Olha, para todos os irmãos acompanhar. O texto Mateus, capítulo 26, verso 20 e 22. Vamos ler o texto. Diz: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu? Eu vou aqui projetar o outro texto. O outro texto continua. O texto. E ele, respondendo, disse: O que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondeu Judas, o que traíra, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste? Próximo texto. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, e deu aos discípulos, e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Muitas Bíblias vai trazer o sangue da nova aliança. Vamos trazer aqui o próximo texto. O próximo texto diz: E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse:
todos vós esta noite vos escandalizarão em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Eu vou aqui colocar um outro texto para os irmãos, um texto comparativo, para ter uma ideia aqui. Olha só, nós lemos Mateus capítulo 26, verso de 20 a 30. Agora, os evangelhos sinóticos, eles trazem os outros textos, como vocês estão vendo agora. Eles trazem Marcos capítulo 14, verso 17 a 26, Lucas capítulo 22, versos de 14 a 23, e o evangelho de João, no capítulo 13, de 1 a 20, e mais estritamente sobre esse texto, o verso 21 ao verso 35. Porque João, no capítulo 13, quase que todo ele vai tratar da cena e vai descrever. O que é interessante é que o livro de Mateus e Marcos, eles invertem um pouco a ordem da ceia, eles mudam a ordem. Lembra que eu expliquei que os evangelhos, cada um deles, por eles serem reais, eles demonstram a visão que cada um deles possui sobre o que aconteceu, cada um contou da forma que ele esperava e da forma da sua cultura. Eu já expliquei para vocês que Mateus, ele usou uma mentalidade judaica. Marcos usou a mentalidade romana. Lucas era um gentil e médico. Ele usou a mentalidade grega, ele era grego. E João, ele usou uma linguagem universal. Então, Mateus, ele está descrevendo focado aos judeus. Sempre é bom lembrar isso. Marcos está falando já focado aos romanos. E nós temos que Lucas, ele está falando focado na mentalidade grega. Então, isso é importante estar na nossa mente, sempre ligado. Lucas, por ele ser médico e mais minucioso, ele vai contar mais detalhes. Enquanto Mateus e Marcos, às vezes, na leitura, dá a entender que Judas não participou da Santa Ceia. Lucas, ele coloca na sequência já correta. Ele coloca no final, mostrando que Judas participou de toda a Santa Ceia até o seu final. E no final ele saiu e foi trair. E João, ele começa a descrever mais grandemente o relato da Santa Ceia. Cada um descrevendo ali, quando você pega o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, você consegue ter uma visão ampla de todo o que aconteceu e de todos os detalhes. Como nós já estudamos e falamos, cada um deles acrescenta e traz relatos interessantes de acordo com estas visões que complementam e atestam e testificam de que o relato é verdadeiro. Um relato falso é se eles fossem iguais. Relatos verdadeiros são quando eles possuem elementos que acrescentam itens à história. Eles são complementares, os evangelhos. Isso é muito lindo. Isso é até o modo que a polícia utiliza hoje em análise de relatos criminosos, ou de relatos, seja ele qual for. Se os relatos forem iguais, eles foram manipulados e manobrados. Mas se os relatos são diferentes, significa que eles são verdadeiros, porque cada uma dessas pessoas vai expressar da maneira daquilo que mais lhe chocou, daquilo que mais lhe marcou. Ele vai, então, trazer à tona a importância do momento deste relato. E isso é muito importante, nós estarmos cientes de cada um delas. Vou agora voltar para a câmera. Só um momentinho, o pastor aqui falando. Eu pregando e ao mesmo tempo falando, eu acabo atrasando algumas coisinhas. Bom, então é importante os irmãos estar sabendo dessa diferença no texto e estar sabendo dessa forma cronológica. Lucas, ele foi mais cronológico. Agora, vamos voltar aqui para o Evangelho de Mateus e vamos aqui falar um pouquinho sobre ele, que nós estamos usando Mateus como base. Eu vou pegar sempre Mateus e a partir de Mateus eu vou partir nos outros evangelhos sinóticos. Por quê? Porque sempre a nossa referência deve ser a referência da ideologia inicial, é a ideologia judaica. Ela sempre deve marcar para nós. É claro que os outros evangelhos eles vão traduzir esse pensamento para todos os outros pensamentos e segmentos. Por isso é importante eu pegar sempre a base da transmissão. Ela é uma base da cultura judaica. Apesar de estar sendo transmitido em culturas diferentes, o que está sendo transmitido é a cultura hebraica, é o ensinamento hebreu, é a cultura judaica que está sendo transmitida, é o ensinamento de Jesus, judeu, a igreja cristã judaica que está sendo transmitida.
Mateus capítulo 26. Então, nós vamos ali ver de novo no verso 20. Olha que interessante. Vamos ver de novo, porque agora nós vamos checar verso por verso. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E quando comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o trairia, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Quando a gente olha aqui, nós notamos algumas belezas maravilhosas. Primeira beleza é sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela era dividida em algumas etapas. Você tinha 4 cálices que eram servidos do suco de uva. Então, iam passar 4 vezes o cálice, teria alimentação, ela era em etapas. É um jantar muito rico. Então, a primeira etapa desse jantar seria servido verduras, legumes, ervas amargas. As ervas amargas são saborosas. Elas dão sabor. Lembra que é um churrasco. Ali, muito saboroso. Era uma comida que está sendo colocada ali, muito boa. Então, no primeiro banquete, você serve ali a primeira etapa do banquete e o vinho. E é passado para todo mundo e é dado honra e glória e abençoado a todos. E aí vem a segunda, e assim vai vindo cada etapa, eles vão comendo o que tem em cada etapa, e aí eles vão partindo para o cordeiro e come a etapa do cordeiro. E aí então chega o momento final. Aqui, pela descrição, ele está entre a terceira e a quarta cálice. Porque o quarto cálice, Jesus vai fazer uma mudança agora. Então eles tomaram o terceiro cálice e eles comeram o cordeiro, e eles iriam para a parte final da Páscoa, para a parte do quarto cálice. Só que nesse momento eles fazem uma mudança no quarto cálice, e Jesus muda. Jesus então pega ali novos elementos e para poder dizer, e nesse momento ali que eles estavam, Jesus anuncia um traidor. Ele já começa a falar disso, ele já estava falando sobre a sua morte, ele estava falando de mais disso, e os discípulos, quando estavam ali na mesa, e Jesus começa a dizer, nesse momento agora, do terceiro para o quarto cálice, Jesus fala, eles acabaram de tomar o terceiro cálice, e aí Jesus falou: olha, vocês aqui estão me traindo. Um de vocês vai me trair. Os discípulos ficaram muito chateados. Por que trair? Porque nós iríamos trair o Senhor. Não faz sentido. Nós queremos tê-lo como rei, nós queremos tê-lo conosco. Por quê? Você começou a se colocar no coração dos discípulos, eles estavam confusos. Foram humilhados no lava-pé. Quem o humilhou? Não foi Jesus. Eles mesmos se humilharam. Porque eles se achavam grandes demais, e Jesus deu uma lição de humildade em cada um deles, se colocando como aquele que serve, como aquele que ajuda, como aquele que está ao lado, e não como aqueles que hoje querem ser superiores a nós, ou que se acham superiores. Ele disse: o líder é parte do rebanho, ele não é superior, nós estamos aqui, vocês têm que aprender a ser humilde. E agora vocês que deveriam ser humildes, eu falei: eu que sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés. Vocês deveriam aprender a lavar os pés uns dos outros também. Deveriam aprender a ser humilde. Veja, ele fez todo aquele momento, agora está no momento sublime. Esse momento da ceia é muito interessante, porque diz que um sentou à direita de Jesus e outro sentou à esquerda de Jesus. Sentar no banquete à direita e à esquerda significa o grau de importância no banquete. Do lado direito do banquete, sentou João. Do lado esquerdo do banquete, sentou-se Judas. Jesus não tirou ele daí. Jesus deixou. Na tradição hebraica, tanto na cultura oriental, é muito importante esse momento. Quando você chega na casa do anfitrião, por isso, os discípulos não entenderam todos os sinais e as palavras que Jesus falaram para identificar que era Judas, por causa dessa tradição. Quando você pegava o pão e mergulhava e dava na boca daquele que estava ali com você, era um sinal de muito respeito. Era um sinal grandioso de, vamos dizer, não de solidariedade, mas de acolhimento. Você estava sendo muito bem-vindo àquela casa. Ele estava utilizando para você todo um motivo de honra para dar. Então era muito honroso receber. Não, era algo de honra. Então alguém que te serviu, você não receber, era como você não respeitasse, você não quisesse dele, nada dele. Você não tinha o mínimo respeito pela família, pela cultura e nem pela casa dele.
era total afronta. Já receber e comer seria total respeito. Eles não entenderam porque Jesus usou de total respeito e deu na boca e Judas comeu. Isso fazia parte de toda a cultura judaica. E ele estava sentado à sua esquerda. Estar assentado à esquerda e à direita é uma simbologia da cultura de pessoas importantes com a qual você quer honrar. Você vê como Deus ele é amoroso? Ali na Santa Ceia, Jesus usou a Santa Ceia para tentar salvar Judas. Não é porque estava descrito que Jesus seria traído, que Judas precisava trair. Deus ele não usa a onisciência para predestinar pessoas à salvação, à perdição. A onisciência de Deus ela é exclusivamente para salvar-nos. Quando Deus revela a traição, é para que o pecador se arrependa. É como a cidade de Nínive. Deus não deu nenhuma mensagem a Jonas de paz. E não deu nenhuma mensagem de arrependimento. A mensagem é curta, grossa e objetiva. Que em tantos dias a cidade de Nínive seria destruída. E acabou. Os ninivitas reconheceram em Jonas um profeta de Deus. Reconheceram que aquela era a vontade de Deus e que eles haviam errado. E eles então mudaram de vida. Diz que eles colocaram um pano de saco sobre as suas cabeças e jogaram cinzas e pediram a Deus perdão. E o que Deus fez então? Deus perdoou. Por que Jonas não queria ir lá? Porque Jonas conhecia quem era Deus. Que Deus é esse Deus maravilhoso, esse Deus perdoador, esse Deus misericordioso, irmãos. Deus não tem raiva de ninguém, nem ódio. Ele é um pai querido, que ele precisa dar bronca nos seus filhos porque vive se metendo em confusão. E ao se meter em confusão, o pai não quer matar nenhum filho. O pai repreende, deixa de castigo, tira benefícios, tira um monte de privilégios. Porque quer o bem dele. Deus ele quer o bem. Qual o bem que Deus quer meu e teu? Que nós herdemos a vida eterna. E ali com Judas, Deus no lava-pé lavou o pé do Judas. Judas não confessou. Deus então deu pão na boca dele. Judas não confessou. Jesus então falou para ele entendeu e não confessou. Jesus então dividiu o pão da Santa Ceia, que nós vamos ler daqui a pouquinho, mas ele não aceitou. Olha que triste, irmãos, que triste. Ele deu, segundo o Evangelho de Lucas, escreve bem isso, ele foi até o final. Ele partiu pão e vinho, ele comeu a Santa Ceia. Jesus disse então, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Deu a Judas e ele comeu. Esse é o meu sangue que é derramado por vós. Deu a Judas e ele bebeu. E aí então após isso Jesus, segundo o Evangelho de Lucas diz, o que tem de fazer, faz-o depressa. Aí diz então de após ele ter tomado a ceia e negado ao Senhor, rejeitado o corpo e o sangue de Cristo, diz que demônios entraram nele e o possuíram. E ele foi então fazer a sua traição por 30 merrecas de prata. 30 moedas de prata, vendendo o seu compromisso com Deus. Porque Deus diz, ai daquele aqui no texto, ai daquele que me trai melhor que não houvera nascido. Porque você já parou para poder pensar naquele que trai o pai? Em todas as tradições, em todas as culturas, trair pai e mãe é um ato de máxima traição. É um ato indigno de perdão. Como aquela moça que matou os próprios pais à paulada, que ficou presa, porque o pai não queria que ela namorasse ou casasse com um drogado. Eu e você também não aceitaria, em hipótese alguma, que nossas filhas casassem com pessoas que não dariam o menor futuro para elas, poderiam colocar a vida dela em risco e ia matar ainda. Nós não aceitaríamos isso. Aqueles pais não aceitou. Qual foi o crime daquele pai e daquela mãe? Tentar abrir os olhos da sua filha amada e pedir para ela cuidar do jardim de vez em quando. Uma coisa simples, colocar o lixo na rua, lavar a louça. Se fossem essas as realidades de um pai, estaríamos felizes, porque a nossa vida é muito mais complexa do que isso. Então, veja bem, o pai, ele quer perdoar. Uma traição dessa, como aquela menina matou o pai, é como a que Judas fez agora. Ele perdeu todo o amor. E apesar da máxima demonstração de amor, Judas negou e escolheu a traição. A revelação de Deus sobre isso não predestina Judas a fazer isto. Judas tinha uma escolha. Jesus utilizou todo o amor, permitiu que ele sentasse à sua esquerda, concedeu a ele o pão na sua boca,
honrou, amou e lhe perdoou. Mas ele rejeitou. E escolheu, pessoalmente, intelectualmente, voluntariamente, utilizando-se do seu direito de escolha, o seu livre arbítrio. Ele foi e fez o que não deveria ter feito. Então Deus diz: sinto muito, meu filho, mas para esse ato não tem mais volta. Você cometeu um ato que não dá para voltar mais. É como aquela moça que matou seus pais. Não dá para voltar mais. Você cometeu um ato que não tem mais jeito. Então agora, meu filho, não tem mais condições. A porta da graça para você fechou. Todo o meu amor para a salvação você me negou. Hoje eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não negue a Cristo na sua vida. Quando Jesus te chama e te oferece o perdão e o amor, você vem. Não deixe de participar da ceia, porque até Judas participou. Não deixe de comer do pão e do vinho, porque é para pecadores. É para pessoas como eu e você. Todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus. Porém, o Senhor Jesus, em seu amor na cruz, ele tapou e ele cobriu e ele foi a ponte entre o precipício, entre o homem pecador e Deus. Porque ele agora é o caminho. Ele também é a porta. Ele é o pão, ele é o vinho. De forma figurada, Jesus está dizendo: meu filho, eu fiz tudo para você chegar. A única coisa que eu não posso fazer é fazer você acreditar em mim e viver uma vida de verdade. Vamos continuar lendo o restante do verso. Verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoou e partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que hei de beber convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Perceba que aqui esse momento é o momento do quarto cálice. Eles tomaram. Então, enquanto comiam, Jesus partiu o pão e deu o quarto cálice para eles. Então, Jesus tirou agora de lado todas as coisas. Levantou. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Eu falei, lembra a porta? Ele é o caminho, ele é o pão da vida. Jesus, ele é para mim e para você tudo. E então agora ele se levanta e ele de forma pacífica. E ele então traz a nova ceia. Essa nova ceia é para ser uma simbologia de Jesus. Paulo vai trazer mais explicações também sobre a Santa Ceia e como devemos providenciar e como ela deve estar. João vai tratar dela também, mais especificamente. Essa ceia, irmãos, é um memorial que Deus deu para conosco, para nós fazermos como memória não de uma nova aliança, mas da mesma aliança. Aqui se trata da aliança. De que aliança? A aliança que foi feita desde a fundação do mundo. Deus fez um plano. Se o homem pecar, Jesus disse, eu darei a minha vida. Então isso foi prometido a Adão e Eva. O primeiro cordeiro que foi oferecido para Adão e Eva representava Jesus. O cordeiro de Caim e de Abel representava Jesus Cristo. Todos os cordeiros de todos os momentos que foram sacrificados pelos povos de forma contínua até chegar em Abraão, foram oferecidos. E depois de Abraão foram oferecidos. A Bíblia diz que haviam muitos povos que amavam e temiam a Deus. E Deus desse povo escolheu Abraão. Ali Abraão foi a Melquisedeque. Melquisedeque era o rei sacerdote do Deus Altíssimo. E ali o Senhor escolheu Abraão para quê? Escolheu não para ser melhor do que ninguém, escolheu para uma missão. Qual é essa missão? Transmitir as boas novas da salvação, de que o Senhor que abre as portas, o Senhor que é a ponte, o Senhor que é o pão da vida, o Senhor que é a porta, está dando para abençoar todas as nações, para sermos uma bênção. Hoje somos uma igreja que temos uma finalidade de sermos uma bênção. É isso mesmo. Tem uma irmã dizendo, a importância da submissão à palavra de Deus. Judas não fez isso, é isso mesmo, irmão. A importância que a gente tem, irmãos, de focarmos na palavra de Deus. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele concede para mim e para você itens maravilhosos. Veja agora o Senhor Jesus,
de forma grandiosa nessa ceia, ele transmitindo para nós. Ele transmitindo, então, digo-vos que desta hora em diante não comerei. Então, a missão da igreja é levar o evangelho. Nós somos nação santa, sacerdócio eleito. Quem é? Todo homem e mulher são convidados a fazer parte do reino de Deus. E quando faz parte do reino de Deus, eles são a nação santa, sacerdotes e sacerdotisas de Deus e Pai. Qual a sua missão? Levar o amor, a paz, a justiça, a tolerância, a igualdade a todos os povos, a todas as pessoas. Independente das suas ideologias, independente do seu rumo. Levar para essas pessoas que Deus o perdoa. Levar para as pessoas não a intolerância, muitos estão trabalhando em extremos errados. Jesus, ele veio aqui para trabalhar na justiça. E ele convida você e eu. E ele está convidando, olha, prega o evangelho. O que temos que levar é o evangelho da salvação às pessoas. Agora, Jesus, a Santa Ceia, toda vez que você participa da Santa Ceia, esse texto diz que Jesus fez uma promessa que nunca mais provaria do suco de uva até que ele fizesse conosco nas mansões celestiais. Até que ele fizesse conosco quando ele voltar. Jesus prometeu mais de 2.500 vezes na Bíblia que ele vai voltar. Com tanta ênfase assim, ele não podia estar mentindo. Porque Deus não mente. Ele disse claramente em São João 14, eu vou para o céu, vou preparar a casa e vou voltar para buscar. Os anjos galileus, os anjos, quando viram os homens olhando na ascensão, disseram, ele vai voltar. Jesus disse que ele vai voltar. Paulo disse que ele vai voltar. A Bíblia inteira diz que ele vai voltar. As profecias todas dizem que ele vai voltar. Ele não terminou a obra. Ele apenas iniciou no Jardim do Éden. Ele cravou na cruz. E ele continuará até o fim. A próxima vinda dele, ele vai acabar com todo o mal. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, nem dor, nem pranto. Ele vai colocar fim na morte em todas estas coisas. E ele diz que ele não ia beber. Depois da ressurreição, a Bíblia menciona o que ele comeu. Após ser ressuscitado e voltar, a Bíblia diz que ele comeu pão, mas não o pão da Santa Ceia. É o pão normal, com fermento. Ele não participou do pão sem fermento. Aqui na Santa Ceia era o puro suco de uva e o pão sem fermento, porque era proibido por Deus de ter suco fermentado e de ter pão fermentado. Era crime. Não se podia ter. E aqui, então, irmãos, uma coisa maravilhosa aconteceu. Jesus ali, ele tomou aquele vinho naquele dia, só que agora ele não tomou mais. Ele comeu pão, ele comeu o que mais? Peixe, e o que mais que ele comeu? Mel. Após a ressurreição, ele comeu pão, mel e peixe. Porém, em nenhum momento ele tomou o suco da uva. Sabe quando ele vai tomar? Quando todos os mortos forem ressuscitados, quando os vivos forem transformados e elevados aos céus, quando cumprir com a sua promessa, quando seu coração se alegrar com a tua salvação, com a minha salvação, com a nossa salvação. Quando estiver na mesa de Deus, na ceia de Deus, eu e você vamos ver Jesus levantar o pão e dizer, porque a Santa Ceia que ele deu é perpétua, este foi o meu corpo que eu dei para a salvação de cada um de vocês. É uma simbologia deles. Então Jesus partindo. E ele então vai levantar o vinho. Este vinho comemora o meu sangue, que foi derramado para a salvação de cada um de vocês. E hoje a minha alma se alegra, porque o símbolo do meu sangue voltarei a tomar, tendo nas minhas mãos e na minha companhia os redimidos pelo meu corpo e pelo meu sangue. E então o Senhor esparrama o pão e o vinho para todos nós. E nós participaremos com o Senhor naquele dia. Amém? O nosso Deus grandioso. E uma coisa linda, nós sabemos com toda exatidão qual foi os hinos que eles cantaram, porque eram os hinos das tradições judaicas. O hino que eles cantaram desde o primeiro cálice até o último cálice é do Salmo 116 ao Salmo 118. São os hinos cantados na Santa Ceia judaica. E aqui, segundo o comentário bíblico adventista, ele até traz aqui o hino, deixa eu olhar aqui certinho. O hino aqui, apesar de vários salmos, está aqui, o Salmo 115 115 a 118. Eles acreditam que pode ter sido qualquer um desses, não há ao certo dizer que é o primeiro ou o segundo, mas eles acreditam que foi cantado
um desses salmos que era bem utilizado. Então, quando você for ver, participar de sua Santa Ceia e cantar em casa, pega aí o livro de Salmos e lê esses salmos e você vai entender o que eles cantaram. Então, o texto bíblico aqui diz que depois deles terem, então depois disso, verso 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eles cantaram um hino. Qual que é o hino? É o livro de Salmos. Eles cantaram esses salmos, que é da cultura hebraica. Você pode usar qualquer um deles. No momento da Santa Ceia. E ele então cantar o hino. Nós sabemos qual é o hino. Nós sabemos quais são os hinos cantados naquele dia. E então saíram. Isso não é lindo? Jesus foi ao Monte das Oliveiras. E aqui eu quero terminar dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, há um Deus maravilhoso no céu que te ama demais, de uma forma maravilhosamente assombrada, daquilo que você não é capaz de imaginar, não é capaz de entender. Sabe o amor que você sente pelos seus filhos? Não é nem aos pés do amor que Deus sente por mim e por você. Deus diz, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos. E ele diz, quanto mais eu, sendo o Pai Celeste, para vós. Jesus diz, existem mães na terra que abandonam seus filhos, e Deus diz, eu nunca abandono os meus. Queridos, a morte não é o fim. Muitos podem dizer, onde estava Deus quando todos os meus queridos morreram? Deus falou que nós voltaremos ao pó, e nós voltaremos. Só que a morte é um sono. A morte não é esse horror. Porque Deus demonstrou com Lázaro. Lázaro saiu da sepultura. E Deus diz, todos nós sairemos como Lázaro saiu, só que diferente. Sairemos como Jesus saiu. Um corpo imortal, um corpo incorruptível. Não haverá mais velhice. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem pranto, nem dor. Então, ao você participar da Santa Ceia conosco na próxima vez, e eu pretendo fazer, este será o meu primeiro ato, no meu primeiro culto em todas as igrejas, quando nós voltarmos, o que nós faremos é a Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Eu vou agora ler os últimos pedidos para nós fazermos a oração final. Nós temos muitos irmãos dizendo amém, glória a Deus, amém, graças a Deus. Deixa eu voltar aqui para eu ver os pedidos. Vamos aqui, voltando. São muitos mesmo. Os cultos estão sempre sendo muito bem assistidos. O culto de domingo eu fiquei maravilhado. Deu até hoje 5.900 pessoas que assistiram. Vamos continuar aqui. A Renata eu já falei. A Rosinei Barreto, ela eu já falei esse pedido. O pedido do Lucas eu já falei. Margarete, também eu já mencionei. A Fabiana está assistindo. A Mariana está nos assistindo. A Rosana, peço oração por mim e por minha família. Letícia também já pediu. A Rita também. A Rosana. A Mariana também. A Biana diz amém. A Rosana amém. A Cida está assistindo, diz amém. A Michele também. A Neuza diz, ore por mim, por minha filha, em especial a Diane. A Michele diz, boa noite, agradeço a Deus pelo culto que teve conosco até o presente momento. Peço oração pelo meu lar e por um emprego, uma porta aberta de emprego. E pela família dela. O Renato está assistindo, boa noite. Jair está assistindo, boa noite. Eliane Maiton está assistindo, boa noite. A Maria está assistindo, boa noite. A Ana Luzia está assistindo, boa noite. A minha mãe está assistindo, boa noite. O Luxon diz boa noite. A Eliane, o Maiton diz boa noite a todos. Queria pedir oração pela minha família. Vamos orar. Boa noite, Gilson. A Maria Helena diz... boa noite a todos, boa noite para o pastor, boa noite, irmã. O Valdeci também diz boa noite. O Gilson diz boa noite a todos, que Deus abençoe. A Maria também diz boa noite. A Maria, boa noite. A Luzia, boa noite. A Maria José Paulino diz boa noite, pastor. Boa noite, irmã. A Luzia, boa noite para todos os irmãos. A Margarete Kenner está assistindo. Ela diz boa noite a todos, boa noite, mas Margarete, nós a conhecemos ela na igreja central, lá na igreja de Berlim, na Alemanha, e Deus abençoe, e agora está aqui em Gero com ele, com a família. Deus abençoe toda a sua família, irmã Margarete. O Júnior também está assistindo, boa noite a Rose, boa noite ao Rufino,
Boa noite, a Luzia. A Cícera está assistindo, boa noite. Ela está dizendo boa noite. O Carlos está assistindo, está dizendo boa noite. Que Deus dê saúde a todos. A Silene pede. A Nadir diz boa noite. A Luciana também. A Luísa, peço oração por Priscila. Um tempo afastado de Deus e agora quer voltar. Amém, irmã. Ajuda ela a voltar, para que ela fique firme e forte nos caminhos de Deus. José Carlos também diz boa noite. A Mariana, boa noite. A Mariana diz, boa noite, irmãos. Paz de Deus. Boa noite, que a paz de Deus abençoe. Gilson diz amém. A Luzia, oração por nossa irmã Patrícia, que se encontra no UPA, aguardando vaga para o marido dela, Odair. Vamos orar por o irmão Odair, faz dias que eles não estão bem. Vamos orar por a família da irmã. O Carlos diz amém. Essa mensagem é como um bálsamo para as nossas vidas. A despeito de qualquer coisa, Deus nos ama e espera de nós uma resposta de amor. Ore por mim e pela minha família. Deus abençoe. Deus sabe das nossas necessidades. Que o Senhor nos abençoe. Amém. João está assistindo. Boa noite, João. A Célia diz amém. A Lúcia, amém. Glória a Deus. Disse amém. Fabiana, amém. Amém. A Rosana, minha mãe. A Eliane, o Luxon. Carlos diz amém, pastor, que o Senhor continue abençoando, que Deus continue abençoando o seu ministério, amém, e a sua família. Muito obrigado. Amém. Boa noite a todos aqui, os irmãos estão dizendo boa noite, o Mário Gomes, a Celine, a Luísa, a Emi e a Nilza. Boa noite, pastor, que Deus abençoe. Boa noite. Deixa eu olhar aqui no YouTube. No YouTube... o João Bragnoli diz, boa noite, peço oração para minha família também. Vamos estar orando agora pela tua família, irmão João. A Anitta Marcelina, boa noite, pastor. Enviei mensagem de pedido de oração, mas não consegui enviá-la. Tudo bem, pode mandar pelo Facebook, eu vou escrever aqui que eu estou recebendo, eu vi, só não sei qual. Eu vou dar uma olhada, se for pelo Zoom, eu vou olhar agora, as que está escrito aqui no Zoom. Agora eu vou olhar o que está no chat do Zoom. Vou colocar o chat aqui. No chat do Zoom. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui. Tá, minha filha diz, pai, tua tela não para de piscar. Infelizmente está acontecendo. O Adilson. Vemos aí a importância da submissão à palavra de Deus. Judas acalentou no coração a sua ideologia a respeito do reino de Deus e se tornou um traidor. Olha, muito importante isso mesmo. Muitas vezes desprezamos as advertências bíblicas para sustentarmos nossas ideias e não conseguimos enxergar a verdade de Deus, pois queremos justificar nossa vontade. É isso mesmo. O Adilson diz, orem pelo tio da Angélica, que está internado com Covid. Vamos orar pelo tio da Angélica, que está internado por Covid. Esses são todos os pedidos. Há mais algum pedido de oração? Deixa eu ver. Não. Aqui pelo Zoom, pelo YouTube. No YouTube, a Anitta Marcelino, só agora consegui entrar. Tudo bem, irmã. Pode fazer seu pedido que nós estaremos orando. Todos os irmãos que nos assistirem, nós estaremos orando. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos orar agora por cada pedido que aqui foi feito e por cada um dos agradecimentos. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, te damos graças porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos porque o Senhor é um Pai amoroso e querido que tem ouvido e atendido as nossas orações. Ensina-nos a aceitar a Tua vontade. Ensina-nos como filhos a aprender a pegar nas suas mãos e permitir que o Senhor nos guie através do teu caminho e através da tua vontade. Que o Senhor retire de nós os nossos pareceres e as nossas ideologias do que nós pensamos sobre o reino do Senhor e nos ensine a aprender o que o Senhor tem a nos ensinar sobre o Senhor e sobre o teu reino. Nós pedimos mais uma vez por cada pedido escrito no YouTube, por cada pedido escrito no Zoom, por cada pedido escrito no Facebook, e por cada pedido que foi falado no Zoom, e por cada pedido que ainda será escrito no Facebook. Que o Senhor os atenda segundo a grandeza do teu querer, segundo a tua bondade e segundo o teu amor. Nós agradecemos e pedimos, em nome de Jesus